Boa noite a todos. Queria convidá-los a participar então dessa reflexão sobre o tema relacionamentos. Quando nós começamos a falar sobre relacionamentos, logo vem na ideia um relacionamento amoroso. Claro que eles são fundamentais, mas o convite é para nós ampliarmos um pouquinho mais além das nossas fronteiras domésticas e entrar assim nos princípios, nas bases do que são esses relacionamentos em que nós todos estamos envolvidos. Mas antes, vou convidá-los a fazer a nossa oração. Então nós agradecemos ao Pai estarmos aqui hoje e pedimos uma proteção, uma claridade de pensamentos, que a gente possa aproveitar hoje o que se vai estudar para que possamos ter esse aprendizado nos auxiliando nas nossas vidas. Que assim seja. Então, trazendo o assunto relacionamento sobre a ótica espírita, nós podemos buscar lá no Livro dos Espíritos, dentre tantas outras obras, o tema relações, que no Livro dos Espíritos é citado cerca de 30 vezes em assuntos que vão desde a relação na matéria bruta, a relação na vida animal, do homem com o homem, do homem na vida social e tanto do plano encarnado quanto desencarnado. Lá nós vamos encontrar orientações de como essas relações acontecem e orientações também de como proceder. Embora fiquemos gratos com essa doutrina maravilhosa que nos mostra tantas verdades, ainda temos muitas dificuldades com todos esses ensinamentos para proceder nesses nossos relacionamentos. Por que isso é tão difícil? Então vamos voltar um pouquinho lá no Livro dos Espíritos, na questão número 1. Nessa questão é abordado a pergunta, o que é Deus? E a resposta é que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, infinitamente bom e justo. E nós, assim, dessa forma, os Espíritos tentam nos explicar mais ou menos o que o nosso entendimento consegue entender por Deus. Então nós estamos mergulhados no amor divino. E o que nós entendemos mais próximo de Deus, dentro da escala evolutiva dos espíritos, são os espíritos puros, que diz lá no Livro dos Espíritos que são aqueles que se despojaram já de todas as impurezas da matéria, que é o caminho que a gente vem traçando, então, do átomo ao arcanjo, para chegar no momento, como Jesus disse, onde eu e o Pai somos um. Assim nós podemos traçar alguns conceitos e racionalizar algumas dessas verdades. Mas na verdade nós precisamos sentir Deus dentro de nós. Deus é atemporal, não tem início e não tem fim. E por que eu citei então essa passagem? Para nos lembrarmos que o nosso maior relacionamento é Deus. E que para Deus nós precisamos retornar, como o filho pródigo. E como disse Jesus, onde nos tornarmos um com o Pai. Mas que é certo, ainda estamos no meio da nossa caminhada, deixando toda a inconsciência dos instintos animais, porque vemos evoluindo, do átomo, passando para o mineral, animal, aminal, então saindo dessa parte instintiva para começar a compreender essas verdades. Então ainda o nosso trabalho ainda é lento nesses conceitos e a gente precisa repetir-los muitas vezes para abrir a nossa consciência e começar a compreender melhor. Por isso que eu gosto também de trazer um pouco, sempre essa questão assim, para que a gente lembre, das nossas origens. Então nesse outro slide eu trago aqui o que seria a nossa consciência, Então quando nós começamos, quando tudo era o caos, a nossa consciência iniciou simples e ignorante, Nós estávamos num mar de inconsciência, voltados para nós mesmos, inconscientes desse amor divino, inconscientes dessa força cósmica que paira ainda em todo o nosso universo, E nós iniciamos então essa escala evolutiva, passando pelo átomo, como eu já falei, até a evolução do arcanjo, então desde lá do Big Bang. E mesmo lá no universo onde nós tínhamos o caos, o amor de Deus está regendo tudo e a todos, como força orientadora. E olha que bonita essa passagem de Emmanuel.
os sóis mais remotos e mais distantes se unem ao vosso orbe de sombras, através de fluidos poderosos e intangíveis. Há uma lei de amor que reúne todas as esferas no seio do éter universal, como existe uma força ignorada de ordem moral, mantendo a coesão dos membros sociais nas coletividades humanas. A Terra é, pois, componente da sociedade dos mundos. Então, nessa passagem, Emmanuel fala dessa força de amor que provém de Deus e que está também, além, né, das questões de ordem moral na qual convivemos nos nossos relacionamentos, também rege os mundos, as grandes esferas. E o nosso planetinha, que às vezes a gente diz que é um grão de areia no universo, faz parte também dessa organização, né, e dessas relações também, como um planeta que ainda está na sombra, mas que é um planeta que está evoluindo de ser de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então fazemos todos partes dessa sinfonia de amor que nos une a todos em luz, em criação, em movimento e em poder. Então nesse slide, representando novamente essa força, essa lei divina, né, de amor, Emmanuel, né, diz que a vida é sempre amor, luz, criação, movimento e poder. Então nós estamos mergulhados na lei divina, numa lei natural, que lá no Livro dos Espíritos diz, né, a lei natural é a lei de Deus, eterna e imutável como o próprio Deus. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. E quando nós perguntamos no Livro dos Espíritos, né, onde é que está escrita essa lei, né, nos foi respondido na consciência. Então nós trazemos essa lei dentro de nós. Nós somos regidos pela essa lei do amor. Então, por que eu estou trazendo essa questão, né, buscando essa nossa base, da onde vêm os nossos relacionamentos, da onde estamos mergulhados nessa lei? Por quê? Porque estamos mergulhados na lei de amor, na lei divina. E no momento que nós nos afastamos dela, nós nos afastamos desse equilíbrio e acabamos indo para o sofrimento. Então essa força, essa lei divina, onde é que ela está escrita? Na nossa consciência, ou seja, unirmos criação, movimento, luz, poder, né? É a nossa destinação. Nosso melhoramento, nossa evolução espiritual, na sociedade, na ação, no planeta. Né? Já sabemos que a nossa Terra está passando pelo mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, mergulhados nessa força, nessa lei natural, estamos todos nós, né, e todo o universo. E seguimos nessa escala evolutiva. E como fazemos isso? Nós fazemos pelo amor intercambiável, né? Vamos atingindo planos de consciência com categoria, até chegar à categoria dos espíritos puros, nos livrando cada vez mais da matéria, nos despojando das impurezas da matéria, como está lá no Livro dos Espíritos, né? E vamos ter a condição, então, de chegar ao nível de espírito puro. Mas é com base nessas trocas, nesses relacionamentos, que a gente vai galgando degrau a degrau. Em outras palavras, não temos como viver sem o outro. Pegando o nosso próprio corpo como exemplo, mesmo que a gente se isole numa montanha, vamos permanecer lá sozinhos, não temos como estar sozinhos, porque estamos ligados por campos conscienciais e o nosso organismo, né, é um conjunto de milhares e milhares de células que trabalha também em perfeita harmonia. E se essa harmonia não for mantida, aí vem a dor, vem a doença. Então nós nos relacionamos com o meio ambiente, com as estruturas que sustentam o nosso corpo, com os ganhos que realizamos através da respiração, da alimentação, dos sonhos, do dia a dia. A vida é relacionar-se. Não temos como vivermos sozinhos, isolados, né? Essa é a base da vida, são os relacionamentos. Sem o relacionamento é impossível o desenvolvimento da vida. Em toda personalidade existe a fagulha divina.
a consciência. Então, nesse slide eu tentei representar, né, o que seria a nossa consciência. Iniciou lá inconsciente, né, e foi ganhando novas personalidades à medida que se relacionava na matéria. Então foi agregando, né, e o espírito, que é formado de Deus, mas sem ser Deus, né, nas relações então com a matéria bruta, vai saindo da inconsciência, construindo personalidades dentro da sua individualidade, né? Até começar a entender, abrir os seus campos conscienciais e começar a despertar, que é a fase que nós estamos hoje, que é a fase hominal, a fase de individuação, onde começamos a ter consciência de nós mesmos e começamos a despertar para esse mundo de relacionamentos e de amor onde estamos mergulhados. Qual a base, então, do nosso relacionamento? Ele não é nada fácil. O que acontece muitas vezes? Nós saímos da nossa caverna, do nosso mundo pessoal, do nosso ego, no qual nós estamos fechados, e no primeiro desafio nós batemos, né, caímos e acabamos por medo, por raiva, por mágoa, voltando para dentro da caverna. Então, o que nós precisamos fazer, buscar para conseguir? Vamos ver o que Emmanuel nos diz. Já se disse que 2 asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitido em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E a sabedoria, que começou na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Que bonita essa mensagem de Emmanuel, né? Tendo o amor como a base do relacionamento, o princípio básico, e a sabedoria que inicia com o conhecimento, que não significa conhecimento das coisas mundanas, mas a iluminação interior, a busca pelo amor, né? Essa é a sabedoria que Emmanuel se refere. Então, as 2 asas, né? Amor e sabedoria. Então, o amor como o princípio básico, porque se não tiver amor, a gente não vai ter a sabedoria, né? E a sabedoria, então, nada mais é do que a verdade. Então, precisamos do amor, porque, acima de tudo, é através do semelhante que a criatura se ilumina. Essa iluminação faz com que ela vá refletindo a bondade divina. E como essa força de união rege o nosso universo, é a lei, né? Está escrita na nossa consciência, nós precisamos ir buscá-la. Então, por isso que é importante entender, né, os mecanismos da lei. Porque quando a gente vai contra toda essa manifestação do universo, né? Nós não podemos viver sozinhos, nós não podemos seguir à frente indo contra essa lei. Bom, mas aí quando a gente aprende um pouquinho, né, quando a gente se vê consciente de nós mesmos, donos das nossas vidas, o que acontece, né? A gente, ao invés de expressar o amor, de buscar o amor, né, como base do relacionamento e essa sabedoria, né, a gente começa a ir atrás de outras coisas materiais, né, nas satisfações pessoais, e esquecemos o conhecimento recebido. Esquecidos dessa vida de relações, é preciso ter muita força, né, e sair da inércia, né, nós acabamos na comodidade das relações, que não são fáceis, né? Muitas vezes enchendo o coração de mágoas, de raiva, e acabamos aí voltando para a caverna, né? E lá ficando fechados e às vezes perdendo muitas encarnações em sentimentos como erva daninha, né? Dentro do nosso peito. E essas ervas, elas daninhas, né? Elas ocupam tanto lugar que não sobra lugar para o amor, e muito menos para a sabedoria, para a iluminação interior, né? E nós nos sentimos sós, abandonados e na dor. E esquecemos que Deus está dentro de nós, né? Esquecemos de procurar Ele dentro de nós. E aí nós carregamos o nosso campo mental
com correntes de pensamento ligado a outras consciências no mesmo plano de negatividade, e cada vez mais nos fechamos e não conseguimos essa iluminação, essa sabedoria, né? Sejam com pessoas encarnadas ou desencarnadas. Então, nos estudos espíritas, a gente sabe que tudo é sintonia e que essas relações elas acontecem, e que quando nós nos mantemos num nível, num padrão de consciência, é nele que nós vamos ficar, e nós temos que fazer força para conseguir sair dele, né? Para conseguir essa iluminação, para um plano consciencial onde prevaleça o amor. E dentro então dessa vida, né, de ilusão que se vive, que se opta por viver, onde o egoísmo predomina, né, nós vamos vivendo no piloto automático. Nós vivemos como estranhos no meio da multidão, cuidando da nossa própria vida, quanto muito dos familiares que nos rodeiam, né? E esquecemos desses ensinamentos todos. Então, isso já vem de muitas encarnações, por isso que é muito difícil. Por isso que a gente precisa repetir, repetir e se lembrar o tempo todo disso, porque senão a gente não vai conseguir se relacionar com ninguém. E às vezes nem com a gente mesmo, né? Não conseguimos com a gente mesmo, não conseguimos com a sociedade, não conseguimos com o planeta e nem com os mundos que, né, a gente sabe que há muitas moradas na casa de meu pai. Precisamos então despertar, né, para essa bondade divina, para que a gente possa então ter níveis de consciência, né, expressar no nosso campo mental, e aí nossa personalidade então passar a ser reflexo dessa bondade, e não reflexos de mágoas, de sentimentos inferiores que ainda cultivamos muito na nossa alma. Então, se a gente fosse resumir o que falamos até então, né, nós temos então as duas asas, que é o amor e a sabedoria. Nós precisamos cultivar o amor nesses relacionamentos para buscar então essa iluminação. E que relacionamentos são esses? Então, com a gente mesmo, com o nosso corpo, com familiares, com a sociedade, com a pátria, o planeta e com o universo. Então, o que é importante a gente tomar cuidado? Né? Que a gente sabe que é difícil, a gente sabe o que é. Então a gente não pode voltar para a caverna. Mas também, outra coisa que a gente não pode fazer é dizer assim, bom, então agora eu vou ser um santinho. Racionalizar e entender isso como se fosse uma tarefa. Então eu vou botar uma auréola de santo e eu vou agir dessa forma, mas por dentro tá fervilhando, né? Fervilhando nada de bom. Então também não dá certo, né? A gente não pode seguir, né, uma cartilha e não sentir ela, e não colocar em prática esse amor, porque aí a gente vai criando máscaras. Então, máscaras, a cada encarnação a gente cria uma máscara, a gente cria uma personalidade, a gente vem arrastando essas personalidades e se iludindo, vivendo delas, e não voltando para a nossa essência, que é uma essência espiritual, uma essência de amor. E muitos que criam essas máscaras acabam perdendo anos em encarnações estacionárias. Kardec se referia muito às reencarnações estacionárias. Vem e volta, segue o mesmo padrão, né, de existência, e não consegue subir, não consegue, né, evoluir dentro do que a gente aprende, dentro dos ensinamentos todos da nossa doutrina. E olha o que Emmanuel nos alerta, né? Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. É o que nós falamos antes, né? Então, nós seguimos até que começamos a sofrer da angústia. Por quê? Porque estamos indo contra a lei, né? Vamos contra o movimento e aí passamos a sentir a dor, né? Então, acaba evoluindo pela dor e não pelo amor. Entendeu por que então
é importante essa compreensão? Por que que nós temos sempre que estar lembrando essa base, né, de onde viemos, né, de para onde precisamos ir? Porque a gente acaba esquecendo isso no dia a dia. A gente acaba entrando no piloto automático e passando por reencarnações estacionárias, como diz Kardec. Então precisamos cultivar esse amor. E como é que nós cultivamos esse amor? Através dos relacionamentos. Os relacionamentos sejam os afetivos, amorosos, os familiares, os com a sociedade, com a nossa pátria, enfim, com o meio ambiente. Isso vai nos livrar da angústia. Né? Colocar em prática esse amor é que vai nos tirar dessa angústia. Parece um pouco repetitivo, né, o conteúdo dessa palestra. Não é novidade para nós espíritas, né, que temos todos esses ensinamentos e que eles vêm de profetas, vêm do próprio Jesus, né, que vem nos passando isso há muito tempo. Então é repetitivo, mas por que é tão difícil? Se a gente sabe, né, há quanto tempo, por que isso é tão difícil? A gente já vem há séculos, né, há quantas encarnações, né, com esses mesmos problemas, com essas mesmas dificuldades. Porque é difícil deixar de ser egoísta, sair da indiferença, deixar a preguiça de lado, né, sair do seu conforto, né, porque Jesus disse então, né, a porta é estreita para nós. Por quê? Porque nós estamos fechados no nosso egoísmo. Então nós precisamos passar pela porta estreita, né, para buscar, né, sair dessa mesmice que a gente vem há tanto tempo. Então, por que assistir uma palestra é bom? Por que ler um livro é bom? Por que retomar assuntos é bom? Por que conversar com pessoas é bom? Por que praticar o amor é bom? Por que nesses relacionamentos todos são essenciais? Porque de tanto fazer, né, que nem o ditado, água mole, pedra dura, né, a gente vai conseguindo aos poucos, assim, parece que vai dando estalos. E no momento que a gente começa a construir essa asa do amor, né, a gente começa então a se iluminar e a se ligar em planos conscienciais, onde eu vou começar a me conectar com as influências dos benfeitores espirituais e que vão me ajudar nas escolhas, nos caminhos. Então uma coisa leva a outra. Quanto mais eu me relaciono, quanto mais eu cultivo amor, mais eu vou mudando, eu vou evoluindo na minha evolução consciencial, mais eu vou abrindo essa minha consciência e mais eu vou me iluminando. Então, olha só mais essa passagem que bonita. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias, qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios de vida espontaneamente. A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares do dia a dia, um livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Então, é o que estávamos falando, não ocorre como um processo milagroso ou como uma regra imposta que a gente vai seguir. Está nas coisas pequenas do dia a dia, né? Nos movimentos, a senda do amor, ela está aí para todos nós. É só buscar acessar ela. Cultivando o amor, abrimos então a nossa consciência, abrindo para novos campos de amor e vamos aprender novas formas de amar, né? Até atingirmos aquele amor ágape, né? E penetrarmos então na senda, passando pelo caminho estreito. O amor é um elemento primordial, primitivo, que tudo dirige e que faz parte do nosso processo criativo. Então aí que entra também a nossa criatividade como ser inteligente da criação. Nós temos novos caminhos de consciência, então a gente tem que passar a preguiça, né? Repetir, né? Buscar com afinco aquele aprendizado e começar a usar nossa inteligência, né, como seres pensantes, né? E nesse esforço criativo a gente ir buscando esses novos campos mentais, essas novas formas de amar nesses relacionamentos.
Mas não é assumindo uma postura egoísta, ou de quem está com a razão, ou de quem já sabe tudo, é que eu vou conseguir isso aí. Eu preciso assumir, então, os meus karmas e trabalhar junto nesses relacionamentos todas as minhas dificuldades e o que eu preciso ir evoluindo a cada encarnação. E por que assumir, então, o karma? Porque nesses relacionamentos, cultivando o amor que está dentro de nós vamos transformando, então, aos pouquinhos o nosso lado sombrio, da nossa personalidade, e vamos cultivando a cada reencarnação melhoras aqui e ali, e aí aos pouquinhos a gente vai ganhando aquelas asas que vão ser pequenininhas, a asa do amor e da sabedoria, até que a gente vai conseguir daqui um pouco alçar voo. Então, se a gente voltar lá naquele slide, das infinitas possibilidades de relacionamentos, a gente pode se perguntar, mas na prática é tão difícil, o que a gente pode fazer, Então, com todo o conhecimento que nós recebemos, as verdades, essa abrir da consciência, essa necessidade da gente se tornar desperto, de deixar o egoísmo de lado, a gente vai, então, entrando nessa senda do amor. E aí, observando isso, estando desperto para isso, nós passamos a agir dentro desses conceitos, dentro dessas verdades. É diferente de ir, por exemplo, assistir uma palestra, ou de ler um livro, ali naquele momento a gente é um santo. Aí sai para lidar no dia a dia, primeira dificuldade, a gente já, nossa personalidade, aquilo que cada um tem a sua, seja para raiva, seja para mágoa, enfim, a forma de lidar que não é a ideal, a gente desenvolve cada um do seu jeito, então também não existe uma fórmula. A gente não pode trazer aqui uma fórmula. Cada um tem que se conhecer, e dentro desse conhecimento, dentro desses relacionamentos e dentro desses princípios que não podem ficar só dentro de uma palestra, dentro da casa espírita, dentro de um livro, a gente precisa colocar em prática, tudo que a gente vem aprendendo. E aí, nesse aprendizado, a gente começa a tirar as ervas daninhas que estão no nosso coração e substituir por amor. Mas se a gente for, então, assim, pegar só alguns exemplos, a gente pode pensar, então, em termos de relacionamento, a começar com o nosso próprio corpo, que eu falei lá no início, Nosso corpo tem milhares e milhares de células, e essas células vivem em harmonia. E a minha mente é que rege todo esse meu organismo. Então, como é que é o meu relacionamento com o meu próprio corpo? Eu amo o meu corpo? Eu cuido do meu corpo? Eu trato bem dele para que ele possa me servir nessa vida? Sabendo dessas verdades, como é que eu não vou cuidar do meu corpo? Como é que eu vou ficar cultivando pensamentos que vão ativar todo o meu sistema nervoso, meu sistema metabólico, que certamente vai causar dano no meu organismo? Então, é difícil? Claro que é difícil, mas começa por aí, começa com o próprio organismo. A gente tem que tratar bem o nosso organismo, amar a gente primeiro, como ensinou Jesus, para poder amar o próximo. Então, começa conosco mesmo. E com o corpo que estamos encarnados. E no terreno da nossa família, com os nossos familiares? Difícil, Às vezes a gente se depara com situações assim muito complexas, Mas sabendo que estamos todos na mesma estrada, nós podemos praticar com os nossos familiares mais próximos o perdão, a compreensão, não é passar a mão na cabeça e aceitar o erro, mas é saber que a gente também não é dono da verdade, que a gente erra também, e começar a encarar as dificuldades com mais amor no coração. Então, lembrar, consciência desperta, para isso. Porque é muito fácil na hora da briga, vem aquela emoção, aquilo tudo que o organismo já traz, a gente já traz isso da nossa evolução, essas reações intempestivas, seja de raiva, seja de grande tristeza, de melancolia. Mas a gente precisa não deixar que elas se enraizem dentro de nós. Aconteceu? Tá, aconteceu. Mas aí a gente vai esfriar, tentar
ir atrás dessa situação e tentar resolver dentro dessa lei universal de amor. E assim como a nossa família, com a nossa sociedade, né? Nós temos que ter então a consciência desperta e saber assim que nós precisamos aprender muito, nós precisamos compreender como nos comportamos, saber quais são os nossos defeitos e não deixar que a gente seja guiado por eles, né? A gente tem que ter consciência e tentar controlar, né? E tentar transformar principalmente o que a gente está fazendo do lado negativo para o lado positivo. Usar a nossa força e a nossa criatividade para transformar. E não dizer assim, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Se não gosta de mim assim, troca. Né? Isso é muitas coisas que a gente diz, né? Ou quando a gente também se depara com alguém que está fazendo alguma coisa, a gente diz assim, vai pagar, se não é nessa vida, vai pagar na próxima. Então são sentimentos que a gente acaba despejando e que a gente tem que, de novo, ter a consciência desperta para fazer força para não seguir nesse caminho. E na vida em sociedade, nós precisamos entender que nós não somos sozinhos. Então, não somos sozinhos nem com a gente mesmo e que nós estamos mergulhados no amor divino e somos um junto do Pai. Nós temos a nossa individualidade, mas nós somos sozinhos. Não adianta a gente se trancar dentro de casa, fechar os olhos, não escutar e fingir que o próximo não existe. A gente, claro, está vivendo num mundo de provas e expiações que tem muitas dificuldades e nem sempre a gente vai conseguir lidar com todas elas. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? Trabalhando num mundo que a gente colabore e que a gente não atrapalhe, que a gente ajude o próximo, né? Não critique, não seja peça de entrave, né? E que a gente participe na nossa sociedade, valorizando o que a gente faz, seja no nosso trabalho, seja nas nossas atitudes, né, de relacionamentos de uma forma geral, e valorizando o outro, valorizando qualquer tarefa do outro, né, não discriminando. Assim o nosso meio ambiente, ajudando. Tem pessoas que não estão nem aí, né, para o meio ambiente, acham que é bobagem. Não é bobagem. O meio ambiente, o planeta tem que ser tratado. Deus nos deu, olha a maravilha que é a natureza, a perfeição que é, como tudo funciona. E aí a gente vai lá e estraga tudo, enche de lixo, polui. Como é que a gente quer que o nosso mundo, né, seja acolhido no plano espiritual, pelaquela força que Emmanuel nos falou lá antes, que liga todos os mundos? Como é que o nosso mundo vai passar para um mundo de regeneração se a gente não ajudar? E não é só fisicamente, é mentalmente também. Porque aí a gente pode, então, extrapolar os nossos relacionamentos para a esfera espiritual. Porque nós temos os nossos relacionamentos e os nossos planos conscienciais que a gente se afiniza e que a gente está ligado. Seja encarnado, seja desencarnado. E a psicosfera da Terra, ela vai reverberar o que as mentes estão pensando, dominando, que sentimento reina ali. Então, até na vibração positiva de amor, a gente ajuda, né? A gente participa da senda do amor, da senda do bem. E sendo tudo vibração e sintonia, nós precisamos então elevar a nossa sintonia, né? Para se ligar então a planos mais elevados e que a gente possa então melhorar o nosso lar, melhorar a nossa sociedade, melhorar o nosso planeta de uma forma geral. Então era essa a mensagem de hoje. Eu queria deixar aqui o convite então para que a gente acorde, vamos acordar, vamos nos manter despertos, vamos pensar sempre, né, no nosso dia a dia, não vamos esquecer, né, os ensinamentos maravilhosos da nossa doutrina, não vamos seguir no piloto automático, andando feito zumbis pela rua, trabalhando o dia inteiro, parando na frente da televisão, enchendo a cabeça de coisas mundanas que não nos levam a nada, né? Vamos sim trabalhar, viver a vida no planeta que estamos, com todas, né, as dificuldades e relacionamentos que vão surgir, mas vamos viver a vida acordados, né, buscando a senda do amor,
né? Buscando essa asa do amor e essa asa da sabedoria. E percebendo que, estudando, penetrando no campo do amor, nós vamos trabalhar isso nos relacionamentos. E que são esses relacionamentos que vão nos proporcionar essa evolução e mais rápido a gente voltar ao Pai. Bom, então agora vamos fazer a nossa oração final. Então nós agradecemos imensamente essa oportunidade, que a gente possa então gravar na nossa mente esses ensinamentos, que a gente possa abrir espaço, né, na nossa agenda diária para esse tipo de pensamento, assim, que a gente possa cultivar, né, esse amor divino, que a gente possa buscar essa sintonia com o plano espiritual, né, que a gente possa trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso lar, para a nossa família, para o nosso país e para o nosso planeta. E, por que não, né, para o nosso universo como um todo. Agradecemos, Pai, mais uma vez e encerramos então a palestra de hoje. Que assim seja.